Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô. Eu não sou JR, peraí, o JR não tá aqui hoje não, ele volta só depois de amanhã ele tá aqui. A partir de agora somos nós, eu e você aqui no Debate 93, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta. Hoje é terça-feira, 19 de dezembro, ano 2017, é mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozile-se nele. Já estamos no ar e a nossa equipe pronta para te atender com o maior carinho, com o maior amor. Marcela Bastos, Fabiane Valadão, Jair Cardoso, a nossa Kátia Regina, estamos juntos e você fala com o Debate. Com o Debate 93 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Não acabou não. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, gente boa, temos vários assuntos a tratar hoje aqui, mas vamos começar por esse aqui que é bem interessante aqui. Olha, eu admirava demais uma pessoa, me espelhava nela, viu? Eu espelhava muito em uma pessoa, só que agora percebi que essa pessoa não é exemplo para ninguém. Eu tô profundamente decepcionado. E nem tive coragem também de confrontar esse alguém com a verdade, não tive ainda coragem não. Como agir quando somos decepcionados por alguém que tínhamos como exemplo? Qual a melhor forma de se proteger contra a decepção? O melhor seria não ter ninguém como exemplo? O que fazer quando a decepção é tão grande que nos faz desacreditar das pessoas de uma maneira tão geral? Eita, nós, hein? Pois é, e há tanta coisa que acontece nesse sentido. Entre nós, meu querido amigo pastor Jean Max, flamenguista, gente fina, da Igreja Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Muito bom dia, reverendo, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia os debatedores, bom dia nossos queridos amigos. Falei aqui pra você que eu queria muito te ajudar. Eu entendo. Essa final, mas não foi possível. Eu entendo. Na próxima a gente dá essa moral. Verdade, mas como eu disse também, independente de qualquer coisa, a gente continua se amando, tá tranquilo. Tá certo. E essa coisa de admirar alguém, se espelhar em alguém, como é que é isso? E a pessoa decepcionar, como é que é isso? Só que já aconteceu isso contigo, já? Já aconteceu e eu acho que todo mundo já viveu uma experiência parecida. Algumas mais intensas, outras menos. Mas é normal que a gente use pessoas como referência. Em Provérbios 22, a Bíblia inclusive diz que ter um nome bom, respeitável, que as pessoas admiram, é melhor do que ter muitas riquezas, melhor que prata e ouro. Então, essa situação de ser espelho para alguém, ela é vivida por muitos líderes. Nós temos o diabo especialista em ferir líder, porque ele sabe que derrubando alguém que está acima, que é referência para outro, ele derruba todo mundo que está embaixo. E infelizmente, vira e mexe, nós temos aí pessoas que decepcionam, que entristecem, que envergonham e que por conta do seu comportamento acaba destruindo a vida de muitas pessoas. Esse nosso ouvinte não é o primeiro que vive isso, mas ele não pode generalizar, porque as pessoas são diferentes, os líderes, as referências que temos são diferentes, e eu glorifico a Deus por isso. Nós temos bons exemplos, não só na Bíblia como na nossa vida também, de pessoas que eram o que eram e morreram e viveram a vida inteira como uma referência positiva para a nossa vida. Eu continuo crendo nessas pessoas. Amém, amém. Entre nós, pastora Luciana Loura Poderosa Machado. Não tem isso aqui não, foi uma coisa entre linhas. Pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, né? Cid, bom dia. Por acaso eu fiz meu louro ontem, tomar louro hoje mesmo. Olha aí. É um prazer estar aqui de novo com vocês, aqui na Rádio 93, somando aqui a mesa com todos. E nós aqui, acho que nós que somos líderes, nunca passamos por isso, né? Decepções. Imagina, né? Decepção é uma coisa tão da vida, né? Que fica até difícil falar sobre ela, porque todos os dias a gente se depara, como seres humanos que somos, com a decepção.
Claro que existem bons exemplos. A Bíblia, aliás, nos mostra bons e maus exemplos de pessoas, para que os maus exemplos nos façam refletir e não sejamos como eles, e os bons exemplos para que sejamos como tais. Assim como Paulo diz, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, mostra o bom exemplo que Paulo era naquele momento ali. Ele pôde dizer, me imite, seja como eu, porque eu imito o mestre. Então, assim, decepção, ela faz parte da nossa vida. Ela não mata, ela ensina a gente a viver todos os dias. Eu confio nas pessoas até que elas me provem o contrário. Eu gosto de gente, eu amo gente, eu gosto de conviver com gente. Elas virão, mas elas fazem parte da vida, elas nos trazem amadurecimento. E a Bíblia diz em Romanos 8, verso 28, que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tenho certeza que se a gente passa por alguma decepção, Deus vai nos ensinar nessa dor, nessa dificuldade, aprender alguma coisa para que mais tarde possamos ensinar a outras pessoas através do nosso próprio testemunho. Amém. Eu confio nas pessoas até que elas me provem o contrário. Uau. Pastor Felipe Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. Bom dia, reverendo, seja bem-vindo. Bom dia a todos, amigos aqui da mesa. Quero mandar um bom dia pra minha avó, cara, que tá ouvindo agora. Tem bom? Minha avó e meu avô, minha avó tem 87 anos, mandou um zap pra mim dizendo que tá ouvindo. Não, 87 não, a gente fala assim nesse capa da chave, é 8.7. Não, mas eu achei incrível, cara, com 87 anos, ela amarradona lá no que WhatsApp. bacana, que legal isso, hein? Vou mandar um beijo pra minha avó, pro meu avô. E... Qual o nome da vovó? Geroseni. É que o nome é difícil. Do meu avô é Valdeli. É que você não conhece o meu nome, você não sabe o meu nome, deixa quieto. Então, cara, eu marquei um negócio interessante. Você vê como é que a gente é. Olha como é que a nossa mente é. Pastor aqui com toda a sabedoria, como já foi falado aqui, a gente usou exemplo como se o exemplo fosse algo para liderança. A gente tem uma ideia tão estranha, tão esquisita, de que só líder tem que ser exemplo. A pastora acabou de falar aqui da carta aos Filipenses, e a carta é para o povo, não é para a liderança. Né? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. É para que todos nós possamos imitar a Cristo, todos nós possamos ser exemplo. Né? Esses dias um amigo meu, muito conhecido aqui da casa, o Marcos Salles, botou um vídeo na internet falando sobre um pastor que ofereceu um outro pastor para pregar na igreja dele. Ele falou, cara, ó, leva aí, cara, o cara é marido de uma só mulher, o cara como se isso fosse um trunfo, né? Quer dizer, que tipo de sociedade que a gente está vivendo, que tipo de cristianismo a gente está construindo? A gente tem que ser exemplo, todos nós, porque somos exemplos de Cristo na terra. Então, é fácil? Pô, não é fácil não, irmão. Nada é fácil, o evangelho não é fácil. O evangelho não tem que ser fácil, tem que ser leve, né? Então, mas a gente está aqui para isso, né? Essa bandeira do evangelho a gente vai carregar, e esse assunto é maravilhoso. Eu vou só dar essa intro aqui, não é só para líder, não é só para quem está no altar, é para todos nós que somos filhos de Deus, todos nós que temos essa autoridade e essa responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo na terra. Nós vamos ser exemplo, sim, em nome de Jesus. Amém, amém. Entre nós também, pastor Paulo Azevedo, da Igreja Batista Independente do Mendanha. Muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia à mesa. Estou muito feliz de ter uma mesa tão seleta aqui, né? E você falou logo na introdução aí do pastor Max, né? A respeito do Flamengo. Eu fico meio preocupado que eu sou da Igreja Batista Independente. Ih, rapaz, é verdade. Muito que forte. Meu Deus. Né, rapaz, não foi semana passada esse negócio? Passou já, gente? Olha a Catita confirmando, olha a Catita. É o quê? Eu sou da Batista Independente, mas... Independente disso, vamos ao assunto. Queridos, é um tema bem gostoso da gente discutir, conversar aqui. Porque você vê que é o seguinte, todos nós sonhamos e nos espelhamos em alguém. O menino da comunidade, o sonho dele, todo garoto que ganha uma bola é ser Neymar, né? Ele olha lá, independente de situação, tal, ele quer ser um grande jogador de futebol. Tira esse negócio de independente da história. Vamos tirar o independente. Vamos sem independente. Apesar dele, isso. Porque a mesa aqui praticamente toda é flamenguista, isso nada certo. Opa, que eu não torço para tem uma força contrária, temos uma força contrária. Já caiu. Independente disso aí, eu sou Atlético Mineiro, Não tenho essa coisa, não. Essa coisa pra homem.
Quero aqui, ó. Agora você vê, o mesmo menino da comunidade, quando ele não pode ser um grande jogador de futebol, às vezes ele vai ser igual o traficante, né? Que tem aquele poder e tal, e ele segue, muitas vezes se decepciona. A gente pode ver que um grande exemplo negativo que a gente vê de liderança e que foi seguido foi do próprio Satanás, né? Do próprio inimigo, que 1/3 dos anjos seguiram ele e acredito que devem ter se decepcionado com tanta coisa ruim que aconteceu. Quando a gente vê, todo mundo quer, a criança quando é pequena, ela quer seguir o seu pai, né? O pai é um líder para ele quer seguir, alguns querem seguir seus pastores. A verdade é o seguinte, para que haja um crescimento mental, todos nós acoplamos alguém que a gente admira e quer chegar bem. Agora a decepção faz parte, acho que nós vamos conversar mais a esse respeito durante o debate. Antigamente se tinha exatamente essa questão de a gente ter os nossos heróis. A gente tinha as pessoas que a gente queria ser. Eu quero ser igual você quando eu crescer. E antigamente, quando se perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai. Isso acabou, pastora? Não, eu acho que não acabou. Eu acho que as referências mudaram. Né, por causa da influência da própria mídia, né, que hoje é muito maior. Antes era apenas televisiva e radiofônica. Hoje não, a gente tem a internet, que é um meio de comunicação que influencia muitas pessoas em todos os sentidos. E também a força do marketing hoje é muito forte, né, sobre as pessoas. E a gente vê que as crianças já têm outras referências, né? Os adolescentes, outras referências. E cabe a nós, líderes evangélicos, de mostrar para essas pessoas que estão no nosso núcleo que nós temos uma única referência, que é o Senhor, né? A Bíblia fala muito sobre confiar, né? Maldito homem que confia no outro homem, né? A Bíblia fala muito sobre isso. Mas, assim, nós vivemos em sociedade, né? A gente não pode viver. Eu conheço muitos tipos de pessoas. Eu vejo, sabe aquelas pessoas que vivem desconfiadas, não confiam em ninguém, não têm amigos, vivem isoladas, são pessoas que vivem para si por medo de se decepcionar, por medo de sofrer. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos, se passarmos pela decepção, precisamos mudar o foco, aprender com aquela situação e seguir em frente, não é? Porque isso faz parte da vida, não é? E como você falou no início, as referências realmente mudaram, Você vê alguma filha querendo ser igual a mãe, costureira? Muito difícil. Você vê alguma adolescente querendo aprender a fazer crochê? Não. Você não vê, né? Porque as referências são outras, mas quem futuramente vai fazer os crochês? Quem futuramente vai costurar as nossas roupas? Quem serão essas pessoas? Eu sou da época que eu, criança, eu aprendi a fazer crochê, era uma referência para mim, né? Aquela coisa do trabalho manual. Eu tenho várias habilidades manuais por isso, porque eu fui ensinada quando criança. Então, realmente, as referências mudaram. Eu vejo o que a pastora falou, acho que ela falou uma palavra-chave, quando ela fala que o marketing mudou essa ideia. Só que o marketing ele é profissional. Ele explora as necessidades. Um grande problema hoje também é que a ausência, às vezes por necessidade da mãe, né, dentro de casa, né, do pai, às vezes, tem criança que ela entra na escola às 7 da manhã e sai às 19 horas, né, e às vezes não tem uma formação religiosa. Na nossa igreja a gente procura muito cuidar para que as crianças tenham bastante contato com a Bíblia, contato entre si e tal, para tentar trazer essa referência. Infelizmente, tem muitas crianças que elas são criadas, né, no seu dia a dia pela televisão, né, pelos grandes apresentadores. Então, é lógico, aquelas pessoas que eles têm mais contato são aqueles que eles vão procurar se espelhar, né? O que nós vemos na necessidade é que nós, como pastores, procurar tentar trazer de novo aquele sentido de família e a importância da família, né? Que quando traz a importância da família, o pai volta a ser um referencial, a mãe procura ser um referencial e a gente pode trazer uma família mais cristocêntrica, né? Exemplos mais dignos para as nossas crianças. Eu penso assim, ó, tá aqui o texto está escrito aqui, eu admirava e me espelhava demais numa pessoa. Percebi que essa pessoa não é exemplo para ninguém.
eu estou profundamente decepcionado, não tive coragem de confrontar esse alguém, como é que eu ajo, sou decepcionado, vou chutar o balde e tal, não acredito mais em ninguém. Eu tenho uma dificuldade de lidar com pessoas que não têm facilidade de usar a mesma misericórdia e graça que foi usada com ela. Então a gente está diante de uma pessoa que não é perfeita. Lá na nossa igreja a gente adaptou uma regra simples para todo mundo. Eu tenho 35 anos, sou pastor de muita gente e eu sou um jovem, cara. Então eu adotei essa regra. Todo mundo pode questionar minhas atitudes, mas ninguém pode duvidar do meu coração. Ninguém. Então, atitudes são questionáveis. Podem ser colocadas, pastor, acho que você, aquele culto, naquele momento, aquilo que você falou, tá ok, mas não duvide do meu coração. Não fiz por maldade, não fiz por mal caratagem, não fiz. Ou seja, eu acho que é isso que está faltando no nosso meio. Talvez essa menina aqui, essa pessoa, homem, sei lá o que for, admirava ou se espelhava em alguém que gostava de ser um super-herói, que passar a imagem do super-herói, do cara que é perfeito, da pessoa que é perfeita. Então é culpa também de uma liderança doente, de uma liderança que é falsa dentro de casa, é falsa na rua. E a gente tem que parar um pouco para pensar nisso. Que tipo de liderança a gente está sendo? Será que a gente dá a margem para as pessoas questionarem as nossas atitudes sem duvidar do nosso coração? Será que a gente dá margem para as pessoas de a gente ser normal? Eu tenho 3 filhos, eu sou normal para meus filhos. Às vezes meus filhos se machucam e eu falo assim, papai já se machucou igualzinho, papai já quebrou do mesmo jeito, papai fez assim, quando papai fez isso, aconteceu isso. Então eu quero criar os meus filhos num mundo verdadeiro, não é num fantástico mundo de Bob, né? Quero que eles olhem para o pai deles e vejam que o pai deles é humano, mas é cheio do Espírito Santo de Deus e busca a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, eu acho que aqui o contexto pode ser muito maior, pode ser de um líder que se achava e gostava de passar essa imagem de super-herói, de perfeito, e eu também tenho dificuldade com líderes também que usa essa frase, não olha para mim, olha para Jesus, como a pastora disse. Paulo não disse isso, cara. Paulo disse, seja meu imitador porque eu sou de Cristo. Então, eu penso o seguinte, olha, se você vai para o altar e você não tem hombridade para ter testemunho, irmão, desce daí, cara. Vai ser exemplo dentro da tua casa primeiro, entendeu? Agora, se você está embaixo do altar e você não tem a humildade de também crer no coração do seu líder, apoiar o seu líder, estar junto com ele, entendendo que ele pode ter atitudes erradas. A gente precisa levantar uma igreja mais misericordiosa, uma igreja mais humana, uma igreja que, apesar de ser 100% espiritual, não perde esse olhar de ser humano, de gente, cara. Pode ser um líder aí precisando de você, precisando do teu apoio. Quem sabe tudo que esse cara precisava era de alguém que batesse na porta e dissesse assim, meu líder, eu te amo, cara, mas você não acha que está acontecendo isso? Eu acho que a gente tem que passar a pensar um pouco assim. É bom pautar. Olha só o dado aqui que tem aqui para você também. Tem um ouvinte falando o seguinte, olha, eu sou ministro e por causa da decepção, nunca mais consegui ser o mesmo espiritualmente falando, sabendo que temos que olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé, mas infelizmente eu tento, mas eu não consigo voltar a ser o que era antes. O que causa Então é exatamente isso que eu queria reforçar. Segurança, né? Eu queria aproveitar exatamente essa fala do pastor Felipe, porque ele diz aqui no seu e-mail, qual a melhor forma de se proteger contra as decepções. Então nós precisamos tratar isso por 2 sentidos, o sentido de cima para baixo, daquele que no momento é a referência. Nós temos que tomar cuidados, principalmente como líder de igreja, para não criar essa ideia de super-homem, essa ideia de perfeito. E às vezes até o crente, quando vai se relacionar com o ímpio, ele passa essa impressão. E o ímpio diz assim, poxa, eu nunca vou me converter porque eu não vou conseguir ser essa pessoa. Eu não vou conseguir ser como ela. Então isso é um impedimento até para a obra do Evangelho. Nós não reconhecemos e não deixamos as pessoas perceberem que somos falhos. E aí criamos esse ambiente de perfeição. Muita gente chega na igreja e fala assim, eu nunca imaginei que fosse ver isso na igreja. E qual a dificuldade de nós, como líderes, reconhecermos que somos falhos? Não devia ter nenhuma, né? Não deveria ter nenhuma, cara. O que nos faz subir naquele altar, eu sempre digo isso lá na igreja, perdão, pastor, entrar aqui na sua, mas eu digo lá na igreja, o fato de eu estar no altar não significa que eu sou melhor, significa que eu tenho mais responsabilidade. Exatamente. Apesar de ter 35 anos, eu tenho essa consciência. Significa que eu tenho mais responsabilidade que aquelas pessoas. Porque além de ter com a minha família, com a sociedade, eu tenho com a igreja, ou seja, só a gente sabe o que a gente carrega. Parece que muita gente entende mal isso. Vê você no altar e pensa que você é o próprio Jesus, né? E é bom que a Bíblia diz assim, olhando para Jesus. Porque, de fato, dos que viveram entre os homens, só ele foi perfeito. Nós, todos os demais, somos falhos e nós não podemos criar esse ambiente, essa falsa impressão de perfeição,
porque a gente acaba prejudicando o próprio crescimento do evangelho. Pastor, e a outra... só um parênteses. Cai, leva mais um monte. Um parênteses leva. disso aí que você está falando. O próprio Jesus, quando ele chegou e começou a expor o que ele era, como é que ia ser e tal, o que aconteceu? Aqueles seguidores que achavam que era tudo maravilhoso, todo mundo foi embora. Exatamente. A ponto dele virar e falar assim, vem cá, e vocês? O que vocês vão fazer? Vocês vão para onde? Vocês também vão, não? Eu vou morrer, vou ser uma chamada dura. Vocês vão, não, para onde nós iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Então, a próprio Jesus, que era um cara pra gente seguir, que eu sigo ele até hoje, né? Que a gente segue e tal, que tem muito bons exemplos. Que bom, viu, pastor, você segue ele. Eu acho que uma coisa, rapidamente, pastor Jean, que o pastor Jean falou, qual a dificuldade das pessoas reconhecerem que nós, como líderes, temos defeitos? Eu acho que essa coisa do sacerdócio ainda está muito incutida dentro da liderança. Esquecendo-se que todos são sacerdócio vivo, real e verdadeiro, né? Se colocam numa posição sacerdotal tão forte que às vezes estão adoecidos em cima do altar e não procuram ajuda. É isso aí. Não procuram ajuda, não se veem numa posição de descer. Então essa é outra direção do que eu estava dizendo, né? Justamente, acabam adoecendo outras pessoas. Eu sei que as pessoas esperam a minha perfeição. Então, quando a minha fraqueza grita por socorro, eu não tenho coragem de compartilhar ela, de tratar essa fraqueza. Eu continuo me escondendo por trás dessa ideia. Eu não queria nem construir essa ideia de perfeição, mas as pessoas estão exigindo isso de mim, porque me veio como referência. Quando o pastor falou sobre Jesus, né, até Jesus foi perfeito, a gente sabe disso. Mas apesar de ser perfeito, também era homem. 100% né? Dormia, homem, 100% se cansava, se aborrecia, né? Se irava. E como, por ser homem, ele teve a capacidade de entrar na casa de pecadores. E ele foi muito bacana quando ele disse assim, o Filho do Homem não veio para... os que estão sãos. O médico não vem para quem está são, ele vem para quem está doente. Então, reconhecer a doença é o primeiro passo para a gente conseguir um tratamento nas mãos desse Jesus que é o médico por excelência. 2018 agora eu vou participar de um encontro, um pastor muito querido lá do Sul. Vai levar a gente? Anderson, pode ir, ele me convidou. Anderson Silva, um rapaz jovem, um cara muito bom. E só para líderes, cara, mas milhares já fizeram inscrição para levantar pastores que estão se sentindo feridos e doentes. Milhares. Ele falou, cara, eu preciso que você vá lá. Eu falei, eu vou sentar lá, cara. Ele falou, não, preciso que você fale sobre como levantar a autoestima, essa criatividade num pastor, talvez porque eu sou novo, então ele tem visto alguma coisa. Eu falei, amém, cara, isso me deu. Aí a gente recebe essas notícias de líderes se suicidando e tal. A gente vai vendo as coisas acontecendo. Cara, eu quero deixar uma palavra aqui, não existe mais espaço para essa igreja louca, doente, psicopata, que tem matado líderes buscando perfeição. Em nome de Jesus, você, meu amigo pastor, você líder de igreja que está me ouvindo, cara, guarda teu coração. Em nome de Jesus, busque ajuda. A Lagoinha tem um sítio em Belo Horizonte. Muitos pastores têm ido lá, têm sido sarados, o Moriá. Quero te convidar, vamos lá, meu irmão. Se você não puder pagar, procura a gente na Lagoinha Niterói, a gente ajuda você, se for possível. Mas não há mais espaço para isso. A gente tem que levantar uma igreja humana, sarada, sabe? Que acredita nos seus líderes em detrimento das suas falhas e das suas dores. Amém, nós temos que ser referência, a gente tem que ser, ok, eu concordo, sou referência, sou modelo, minhas ovelhas estão aqui. Eu sei o preço que eu pago. Eu sei o preço que eu pago. Apesar dos meus defeitos. Apesar dos meus defeitos. As minhas limitações. Exatamente o que a pastora falou. Sou humano, eu tenho pessoas ao meu lado para me lembrar quem eu sou, de onde eu vim, como é que eu faço. Tenho uma esposa maravilhosa que Deus me deu, que está sempre ali, tal. Mas a gente precisa levantar uma igreja que pega na mão, sabe? Eu lembro quando Pedro e João entraram no templo para orar. Diz a Bíblia que aquele cara estava na porta, entendeu? Todo mundo entrava para orar e ninguém via o cara na porta, aleijado, durante anos ali, sendo colocado, ninguém fazia nada. Pedro e João olharam para ele e disseram, olha para mim, olha o que eles falaram, olha para mim, uma igreja que assume responsabilidade, olha para mim, eu sou exemplo para você, não tenho prata, não tenho ouro, que tenho, eu te dou. Diz a Bíblia que quando Pedro e João pegaram na mão dele, ele se levantou, a perna ficou forte, se levantou. Tá faltando uma igreja que diz, olhe para mim, porque eu não estou aqui para te julgar. Estou aqui para estender minha mão para você. Glória a Deus. É isso que está faltando. Uma igreja que cura, não uma igreja que corre atrás. Estou até arrepiado aqui agora. Uma igreja cheia de misericórdia. É o que a gente precisa de pessoas que são cristãs cheios de misericórdia. Assim como o Senhor era rico em misericórdia. Quando ele olhou para aquela mulher que foi pega em adultério.
que é uma mulher pega no adultério? Como estava vestida aquela mulher que foi jogada aos pés de Jesus? Né? Como estava a situação? Imagino a cabeça daquela mulher passando mil coisas, ela sabendo que ia ser apedrejada naquele momento, e jogam ela ali e formam uma rodinha em volta de pessoas com pedras nas mãos, querendo matar aquela mulher. E o Senhor fala assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu acho que ela só foi ouvindo os barulhinhos das pedrinhas caindo no chão e todo mundo saindo de fininho, e ela ali numa situação de humilhação, de vergonha, mas o Senhor, cheio de misericórdia, mostrou àquelas pessoas que eles não eram melhores do que ela em nada. Só fechando aqui a ideia que eu estava trazendo, né? Qual a melhor forma de se proteger contra as decepções? Entendendo que todo mundo é falho. Todo mundo é humano. Exatamente. E quando você percebe isso, quando a pessoa errar, você não vai julgá-la, né? E não vai chutar o pau da barraca, porque, eu confiava nela, se eu for pro inferno agora a culpa é dela. Não, a culpa é sua, porque você parou de olhar para Jesus. Entenda que todo mundo é ser humano e exerça misericórdia. Eu lembro que quando eu era bem novo, eu não tinha nem casado ainda, eu testemunhei a queda de um grande líder que para mim era uma referência, né? E eu sempre soube desde que conheci que ele realmente era um homem de Deus. Com todas as letras, um homem de Deus. E quando esse homem caiu, a igreja foi muito afetada com isso. Eu, na época, pensei assim: meu Deus, se esse homem caiu, por que eu estou de pé? Entendeu? E aí, a minha sorte foi que o Espírito de Deus me deu a resposta no mesmo momento. Mas porque eu estou segurando a tua mão. Isso aí. Quem soltar a minha mão cai. Isso aí. Não importa a posição que esteja. E eu aprendi, desde aquele momento, que sou fraco, né? E posso ter o mesmo destino que aquele homem teve, se eu esquecer que Jesus é a minha referência. Eu parei de olhar para as pessoas nesse sentido, ainda tenho exemplo, né? Busco os bons exemplos, aprendo com os erros de todo mundo e gostaria que todo mundo aprendesse com os meus erros também. Eu acredito muito que está na hora da gente também, como ovelha, agora eu vou falar do outro lado da ovelha, né? Está na hora da gente ser um pouco mais, literalmente ovelha. Ovelha gosta de pastor, e pastor cheira a ovelha. Você tem que ver que tipo de pastor que você está seguindo também, irmão. Você está entendendo? Jesus disse assim, no último dia vai chegar um dizendo: em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, em teu nome eu fiz, para trás de mim, porque eu não te conheço. Tem muito preletor, tá faltando pastor. Uau. Pastor que abre casa, que vem aqui, vem me conhecer, anda no meu carro, vem comigo, minha casa é tua, minha vida é tua. Ou seja, tá faltando isso. Preletor tem muito hoje aí. Eu estou falando isso debaixo da autoridade de Jesus aqui. Então, deixa eu dizer uma coisa para quem está ouvindo. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Então, a gente só vai saber quem é aprovado por Deus à medida que a gente conhece, que a gente tem relacionamento. Então, a gente vê, infelizmente, uma multidão de pessoas que fica para lá e para cá. Eu falo até lá na nossa igreja tem também. Só gosta de ir em culto e não sei o quê, não quer ter relacionamento, não quer ser cuidado, não quer ser acompanhado. Meu sogro, o pastor Márcio Valadão, sempre diz isso. Ovelha não precisa de culto, ovelha precisa de acompanhamento. E tá junto, é lógico que a gente como ovelha cultua. Sim. Mas precisa de acompanhamento, precisa ter líder. Para que precisa de igreja? Para ser corrigido. Para ser, olha, isso tá errado, vem para cá, pum, tá. Então acho que tá faltando muito isso. A gente buscar isso. Eu quero ter um pastor, eu quero ter um líder, eu quero ter alguém, eu quero criar raiz. Você tem a raiz aonde, irmão? Porque apontar o dedo é fácil. E é bom que as ovelhas atentem para o caráter da pessoa. Exato. Sem dúvida. Para os seus princípios, por exemplo, que ele e sua família oferecem, do que pro visual, pro showman que ele representa. Porque as pessoas querem, às vezes, o brilho que está sobre aquele homem, mas não querem caminhar. Não querem caminhar o que ele caminhou até chegar ali. Às vezes a retórica e não é olha boa. Para a vida. Às vezes a retórica é boa, mas o caráter é falho. Exatamente. Eu tenho um modo de pensar que eu sempre procuro falar aos nossos liderados. Querido, olha, o grande problema da pessoa ter decepção é quando a gente espera muito de alguma coisa. Expectativa. Né? A expectativa que a gente cria, né? Arrebenta tudo. Eu procuro lidar com todas as pessoas, e sempre falo isso, alguns até se assustam, depois entendem. Eu procuro sempre lidar não esperando nada em troca das pessoas, sabe? Sempre procurando dar e com carinho e sabendo que ela pode me ferir a qualquer momento. Quando isso acontece, que a pessoa falha comigo, o que acontece? Eu não tenho decepção, né? O grande problema é a gente depositar toda a nossa expectativa, toda a nossa vida no outro. E às vezes o outro também está precisando que alguém deposite dele, né? Quando a gente faz isso, fica mais fácil a gente entender as necessidades e ir um pouquinho mais longe.
Eu fui alertado por um obreiro, um auxiliar, me chamou e disse: pastor, olha só, aquela situação que o senhor fez não ficou legal, ficou assim, me corrigiu. Mas é horrível ouvir isso, não é? Fala a verdade. É muito ruim, cara. Mas a verdade é que é ruim, mas é bom. Mas é necessário, mas quando eu entendi que ele estava certo, eu fui no púlpito da igreja. Fui no púlpito da igreja e pedi perdão. Chamei a atenção do assunto e pedi perdão. E engraçado, quando eu pedi perdão, aquilo criou um desconforto em muita gente. Teve gente que me procurou: poxa, eu nunca vi um pastor pedir perdão, ainda mais no púlpito. Desacostumado, né? Eu falei: então vai acostumando, porque talvez eu tenha que fazer isso várias vezes. Exato, então, a geração, nós estamos vivendo a geração da transparência. É verdade. Alguns pastores me procuram: mano, aquela Lagoinha do Rio, tem acontecido isso, tá falando, mano, talvez porque a gente é humano e transparente, verdadeiro. Vamos jogar claro aqui. Diante da liderança, eu falo com meus líderes: ó, todo mundo na transparência. Tá doendo aí, irmão? Se você sentiu que tá doendo, é porque tu é saudável. Gente que não é saudável não sente dor. Não. Então, quem é saudável sente o último dor. tema aí. Então, é isso aí. Por falar nisso. Tá ligado aqui, ó. Muito bem, muito bom. Voltando aqui para falar desse assunto. Gente, uma família italiana, eu tô sentindo, tá? Eu tô sentindo ainda. Eu tava fazendo comida em casa, aí eu fui e acabei me queimando. E eu senti a Dodô aí, eu tô vivo. Tô vivo, graças a Deus. Tá saudável. É verdade, doeu, rapaz, depois. Uma família italiana tá chamando a atenção de cientistas por sua grande resistência à dor. São 6 italianos que muitas vezes não sentem queimaduras e mal percebem uma fratura. Letícia é uma dessas pessoas e lembra que a dor é um importante sinal de alerta. Como ela e seus parentes só sentem dores leves, muitos machucados e fraturas acabam passando desapercebidos ou despercebidos e causando inflamações nos ossos. Você gostaria de ser imune à dor? Gente, isso é complicado. É importante sentir dor. Como lidar com a dor segundo o que a Bíblia nos ensina? E você vê que um assunto acaba estando ligado ao outro, mesmo sem estar ligado ao outro, mas um assunto acaba estando ligado ao outro. Puxa. Porque se eu não sinto que eu estou falhando, eu também não tenho como me corrigir. Se eu não sinto dor, também não percebo o perigo. Se eu não sinto medo, eu estou exposto ao perigo. Pode acontecer qualquer coisa. Essa família não sente dor, mas está viva. E aí, pastor Felipe? A pessoa não sente dor, mas está viva. Não sente dor. Tá viva, mas essa tem muita gente assim, né? Mas se a gente levar para o nosso histórico, né? Nosso histórico evangélico aí brasileiro, né? Tupiniquim, o que acontece? No Brasil, isso é a coisa mais normal que tem. Né? Gritar na igreja que está doendo é sinônimo de pecado, de demônio, de capeta. Então, assim, é um outro erro que a gente tem que corrigir. Que está aí durante décadas. A gente está vendo isso, acompanhando, e a gente está sofrendo isso hoje. Porque nós estamos vivendo, acabei de falar, na geração da transparência, e não tem como esconder mais nada. A pastora acabou de falar aqui. Nós estamos vendo a tecnologia, não dá para esconder, irmão. Não dá. A pessoa viu o que você acessou. Esses dias eu vi um diácono nosso acessou foto nua no Instagram. A pessoa acha que a gente não fica sabendo. Até isso dá para saber. Quer dizer, aí um pastor nosso chamou ele e falou: e aí, irmão, como é que explica? Não conta pra minha esposa, não. Você entendeu como é que é a situação? Não dá pra esconder. Nós estamos vendo na era da tecnologia, irmão. Tá doendo? Você tem alguma coisa pra ser tratado? Né? Então vamos falar, cara, vamos ser transparentes. E parece que esse é um apelo social, né? Esse é um apelo social, porque, por exemplo, uma das razões que faz a sociedade de agora combater tanto contra Deus e o Evangelho é que o Evangelho, ele impõe a vergonha, impõe a dor, impõe obrigações que as pessoas não estão mais querendo viver nem sentir, mudança de atitude. Então, vocês pregam o Evangelho que põe culpa sobre nós, mas nós somos culpados. Eu não quero, né? Eu não quero. E a gente está vendo essa ideia sendo reproduzida dentro da igreja. As pessoas agora acreditam que Deus existe para fazer ela feliz e para livrar ela da dor. Em alguns lugares tem uma plaquinha na porta da igreja assim: pare de sofrer. Eu queria que algum crente me desse um testemunho se isso aconteceu na vida dele. Quando ele aceitou Jesus, parou de sofrer. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições. Tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. A dor é um importante sinal de alerta, como está no e-mail, né? Nós precisamos dela para nos reposicionar no caminho, para tratar a ferida, e sem esse instrumento aí maravilhoso que é o sofrimento, a dor, a gente não
poderia crescer até o Filho de Deus, na plenitude da sua glória. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência, algo que não era ainda da sua vivência, aprendeu a obediência pelo sofrimento que passou, o Filho de Deus. E se ele teve que passar por isso, porque nós... Eu acho que a gente tem que usar a dor para impulsionar, tem que ser inteligente, né? A gente tem que ser inteligente. Quem gosta de sofrer é masoquista. Então, assim, a gente tem, na minha opinião, a gente tem que ser inteligente. A gente tem que usar a dor para nos impulsionar, usar a dor a nosso favor. Exato. Por exemplo, lá a gente fala muito sobre isso. Cara, usa a sua dor, aquilo que te atinge, para te tirar dessa zona de conforto. A gente também, quando a gente sabe disso, quando a gente não tá bem também, irmão, eu tenho que orar mais, cara, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ir para aquele culto, eu tenho que ir para aquela vigília, eu tenho que ir pra... E tem que ir mesmo, irmão. Vai embora, usa isso para te impulsionar. Não dá para viver assim, né? Quando a gente amadurece, não dá para ficar usando passando pelo funil o tempo todo. Toda hora. Mas usa isso para te tirar dessa forma. Essa família não sente dor. Então elas passam por fraturas e não percebem. Fica aleijado. Não é? Então a dor, ela remete à cura. Você quer se livrar da dor, né? Você quer se livrar daquele sofrimento, então você vai procurar a cura. Então, vocês levaram para esse lado, né, do espiritual e tudo, e é isso. A dor nos remete a um tratamento, né, Cid? A gente precisa de um tratamento. E aí a gente vai buscar. Agora, se eu tô quebrado, aleijado, mutilado, e não sinto nada, como a hanseníase, né? Ela se alastra, né? Silenciosamente, sem sentir dor, e daqui a pouco toma todo o corpo e mata a pessoa, né? Então, a dor, ela é necessária para se achar um tratamento. Mas eu acho que pastor, inclusive, tem aqui uma que ela disse aqui, que eu achei interessante isso aqui. Ela e seus parentes só sentem dores leves. Quer dizer, as dores mais fortes eles não percebem. Quer dizer, é o cisco no olho e a trave do outro. Vamos colocar a coisa de um lado do outro. Tem muita gente, a gente estamos sempre levando para o lado espiritual também, né? Que para a gente entender bem isso aqui. Isso aqui é uma enfermidade. É uma situação patológica. Né? É uma situação patológica, mas a gente está aproveitando, trazendo para o nosso dia a dia. Se você pensar bem, tem muita gente com sofrimentos superficiais para esconder sofrimentos maiores, situações maiores. Com certeza. Eu costumo dizer que dor, medo e simancol são ferramentas de defesa, tá? A gente tem que ver que é o seguinte, todos nós passamos por essa situação. E o pastor Felipe foi muito feliz quando ele disse aqui que é o seguinte, nós temos que dizer que nós estamos sentindo dor, sim. Nós temos que ter medo, sim. Né? Nós temos que ter tudo isso, que isso vai nos tornar mais saudáveis. Vamos tornar mais acessíveis onde nós estamos. Como? Porque e mostra onde a gente está. Por exemplo, tem um ouvinte que falou aqui, na guerra, enquanto um soldado estiver gritando, ele está vivo. Sim. Interessante, pois a nossa dor nos mostra onde a gente está, né? Claro. É um sinal de localização, né? Quando você é super-homem, as pessoas se afastam de você, porque não são dignos de estar na sua presença, né? E são quando coisas que foram colocadas, pesos que foram colocadas diante da igreja, cara, que eu nunca entendi. A igreja de Atos, capítulo 2, versículo 49, diz que na igreja de Atos havia temor, e por isso os apóstolos faziam muitos sinais e milagres. Porque tinham temor. Porque havia temor na igreja. Eu fui crescendo na igreja ouvindo que se você tem medo, você não vai viver milagre. Se você não tem fé, você não vai viver milagre. Milagre era resultado de temor, não tinha nada a ver com fé e não tinha nada a ver com falta de medo ou não. O que fazia o milagre pipocar na igreja de Atos, essa é a igreja modelo para nós hoje, o que fazia era o temor de Deus, cara. Eu tenho falado isso lá na igreja. Quantas vezes, rapaz, eu já fui pro hospital com medo e eu falava, Deus, minha vida tá na tua mão. Eu descanso no Senhor. Medo eu tenho, mas eu confio no Senhor, mas tá tudo certo, minha vida tá na tua mão. Eu tô novo, tem muita coisa para viver. Se tu quiser contar comigo, tamo junto, vamos pra cima e pá, acabou. Minha vida tá na mão de Deus, cara. Mas não deixou de ir pro hospital. Agora, entendeu como é que é? Não vai pro hospital, não, que é do diabo. Isso você tá doido. Pastor, você não foi no culto domingo retrasado? Eu tava num bagaço, cansado de viagem. Eu não preguei, mas eu tava no culto. Pastor, você vai pregar? Não, tô cansado. Tá repreendido, pastor tá cansado, pastor tá cansado. Tem gente que é assim, cara. Pastor tá cansado. Eu não posso ficar cansado, não, rapaz. A tomar banho, já acorda. A converter, rapaz. Você sabe que tem um exemplo de Pedro, né? Pedro tava ali. Pedro viu a dificuldade toda, mesmo assim ele saiu do barco. Saiu do barco e foi caminhar. Quando ele desviou o olhar, aí deu ruim para ele.
Mas aí tem um monte de gente que fala, mas Pedro também tinha pouca fé. Mas quem é que estava fora do bar? Foi o único que foi. Quem estava fora do Mas bar? aí que tá. O cara, pra dizer que Pedro não tinha fé, tem que andar no mínimo em cima da piscina. Não no pode. mínimo. Não pode. Vai dizer que Pedro não tem fé. Você nunca andou em cima da piscina, rapaz? Fica no trampolim com medo de escorregar. A insensibilidade é um perigo, né? A Bíblia até alerta disso. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então olha a importância de você continuar sensível, né? O coração endurecido, a cerviz endurecida, a insensibilidade é um perigo. Por quê? Porque quando aconteceu o pior, não tem mais espaço para cura, para o escape. Então, olha a situação dessa família. Tem uma frase interessante. Não sente nada. Pastorzão, tem uma frase interessante que eu preguei esse dia na igreja. Grava aí você que está me ouvindo agora essa frase. Não esquece, o Espírito Santo vai deixar gravado no teu coração. É mais leve se arrepender do que sustentar um ego. É mais leve, não é mais fácil não. Um ego. É mais leve. Porque a gente só sabe como é difícil se arrepender quem um dia teve que se arrepender. Assim, difícil errado, mas é mais errado, leve. desculpa. Então você que está aí, sustentando esse peso desse ego, essa coisa de não, tá tudo bem, tá tudo certo, não tô sentindo nada não, ok, eu tô perfeita. E sabe que no fundo tá tudo arrebentado. É mais leve, irmão, em nome de Jesus. Busca ajuda, grita socorro. Pede, levanta essa mão em nome de Jesus. Pastor, na minha igreja eu não tenho liberdade, mas aí pé da tua tem alguém que vai te ouvir, tem algum pastor que é humano, que é homem de Deus, que é mulher de Deus aí perto, que pode te ouvir e pode ser um braço de cura para você. Que eu recomendo para todo mundo aí, No Altar da Idolatria Sexual. Um livro extraordinário, é o testemunho de um policial que se converteu e tinha vícios terríveis de prostituição. E como cristão ele viveu inúmeras quedas, inúmeros momentos de vergonha. Aí ele aprendeu que o caminho da cura era justamente quebrar o ego, confessar e deixar. Então o que ele ensina? Se você pecar 1000 vezes, confesse 1000 vezes. Procure alguém de confiança para confessar. Se não achar, confesse para quem não é de confiança mesmo. Porque é melhor o seu pecado vir a público e você conseguir ser curado do que tentar esconder e morrer com ele. Vai viver leve. Exatamente. Você livra logo do peso, né? Agora, uma família está sofrendo horrores porque não conseguiu se livrar do peso, não resolveu quando podia. E até porque tem gente que não percebe mesmo que está doente e também não pede ajuda de jeito algum. Um garoto de 18 anos estava comemorando a aprovação dele no vestibular. Ele acabou fazendo o quê? Matando o próprio pai durante a festa na casa da família lá em Curitiba. O pai do rapaz tinha um histórico de agressividade, problemas com álcool, violência familiar. E durante a comemoração, o cara começou a ameaçar os familiares com uma arma de fogo. O cara tinha um revólver ali, sei lá, alguma coisa. E nesse momento, o filho que estava com uma faca de cortar pão nas mãos, ele desferiu vários golpes contra o homem. A polícia acabou liberando o rapaz por considerar que se tratava de um caso de legítima defesa. Aí a pergunta vem, você conhece a história de pessoas com histórico de conflito familiar que acabaram em tragédia? Como amar e honrar os pais que são violentos? E o que a Bíblia fala sobre isso? Quer dizer, quando coloca numa sinuca de bico, porque a gente sabe que tem que honrar os pais, mas o pai estava ameaçando a família e provavelmente mataria alguém. Mas, que situação, assim, gente? O Código Penal, artigo 25, fala que a legítima defesa é quando você usa de meios moderadamente para você... Vou até ler aqui. Isso é uma coisa não tão proporcional a... Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, quando você usa de meios moderados, não é? Ou você consegue tirar a arma, ou você consegue atirar na perna para a pessoa ser imobilizada, né? Quando você mata outra pessoa, isso é um homicídio, né? Então, assim, se você atira para matar alguém, né, você está em legítima defesa, você não quer matar, você quer se defender, é uma coisa. Agora, quando você desfere golpes de faca repetidos numa pessoa para matar, isso não é legítima defesa pelo Código Penal. Entretanto, a gente sabe que há um histórico de violência, há um histórico, as emoções ali estavam, né? Nós estamos falando de lei, agora estamos falando de gente, né? De emoções, de dificuldades, de anos repetidos sendo aquela mesma atitude dentro de casa, né? E chegou um momento em que a fatalidade cercou aquela família, né? Então a gente tem que entender as duas coisas. Uma coisa é lei,
E a lei precisa ser aplicada com justiça. E outra coisa são emoções. A gente até entende emocionalmente o que aconteceu, mas isso não é legítima defesa. Sendo inaceitável. Não continua sendo inaceitável pelo Código Penal. E a polícia não tem nem o poder de dizer que é legítima defesa. Quem tem direito de fazer isso é o juiz. E nós temos aí a causa de... Eu esqueci o termo aqui. Uma causa Essas tragédias acontecem todos os dias na família. A forte emoção é uma delas. Excludente de licitude. Sob forte emoção. Excludente de licitude. Essa expressão, tá, Cid? Excludente de licitude. Mas tudo isso é verificado em júri, né? Um caso concreto, polícia, né? Exatamente. Não pela polícia. Olha só, eu não tenho um conhecimento legal até, né, para discutir isso. Eu estou tentando ver essa parte emocional, né? Porque como a pastora antecedeu falou, esse homem já era um homem que era várias vezes ele atacava a sua família, ele agredia, e agora num momento de comemoração da família, ele aparece com uma arma tentando agredir novamente, talvez mais grave, a ponto desse menino que estava com uma faca na mão. De cortar pão, não é uma faca tão afiada. Porque eles estavam naquele lazer deles ali, ele acabou, na emoção, conseguiu dominar esse homem e o matou. O grande problema é a gente ver, todos somos totalmente contrários a qualquer tipo de morte, né? Somos totalmente contrários. Mas a emoção que esse cara viveu, e nós já vimos muitos casos de tragédias familiares ocasionadas principalmente por alcoolismo, né? Alcoolismo, ou pessoas com agressividade tremenda, né? E realmente, a Bíblia diz que nós temos que amar e respeitar os nossos pais e tal. Mas é muito difícil quando tem violência. Porque o apóstolo Paulo, ele chega e fala, né? Que aos pais que não devam trazer a ira aos seus filhos, né? Os filhos devem obedecer, mas o pai tem que também não causar ira aos seus filhos. E é uma situação difícil, né? Como foi falado aqui, a justiça... Até porque isso aqui não foi de um dia para o outro, né? Sim, isso aqui tem geração. Isso nos Estados Unidos, esse homem levantou a mão na mulher, ele está preso no dia seguinte, e esse problema não teria acontecido, talvez esse homem teria sido reabilitado, né? Restaurado, seja o que for. E com 18 anos esse menino poderia estar com o pai dele de volta em casa. Sim. Então, aí tem a ver com política pública, tem a ver com o país que a gente vive, essa confusão que é o Brasil, né? E essas tragédias, eu não tenho muita nem condição de opinar. Não tenho opinar sobre isso aqui. Mas isso aqui, cara, é resultado do Brasil, é o país que a gente vive, infelizmente. Né? Isso deve ser a realidade de dezenas de casos da nossa Baixada aqui, Fluminense, e de São Gonçalo, que foi a cidade que eu nasci, onde eu fui criado. Eu vi cenas desse tipo aqui várias vezes e tal, mas é uma pena isso acontecer, isso ser uma realidade no ano que a gente está vivendo, na geração que a gente está vivendo, né? Uma coisa que poderia ter sido resolvida, e esse menino com 18 anos poderia estar com a sua casa celebrando um tempo tão gostoso, maravilhoso. A alegria dele de ser aprovado pelo vestibular, né? Aqui para a questão da reação, né? Parece, assim, vendo friamente, que a reação dele foi excessiva. E a gente faz isso toda hora. Toda hora a gente faz isso. Um dos frutos, um dos aspectos do fruto do Espírito é a temperança, o domínio próprio. E nós temos que tomar muito cuidado, porque toda hora nós somos testados nessa nossa reação. Alguém até disse o seguinte: você não é conhecido pelas suas ações, você realmente é conhecido pelas suas reações. Uma vez, há um tempo atrás, eu me aborreci no trânsito e fiquei muito aborrecido mesmo. Né? Irei mesmo que matar o cara. E depois que aquela raiva passou, né, eu me assustei comigo. Eu falei: existe isso dentro de mim? Né, eu já estava mais tranquilo há muitos anos já no Evangelho, e descobri que ainda tinha um bichão escondido aqui, pronto para causar vergonha. E aí a gente tem que começar a se policiar, assumir o leme da vida. Mas aí é uma situação, eu não vou te falar, graças a Deus, cara, vivi numa família que tivemos as nossas lutas e dificuldades, mas pelo amor de Deus,
uma situação que não dá pra comparar com nada. O menino criou vendo o pai agredindo a família, agredindo a mãe. O cara é alcoólatra. Não foi o único que viu isso, né? Imagina, cara. Nada justifica. A decepção desse garoto. Agora para pra pensar. Nada, de maneira nenhuma, mas para pra pensar. O garoto faz 18 anos, passa no vestibular, tá comemorando com a família. Aí quer dizer, mais uma vez esse cara entra aqui, drogado, ou bêbado, seja o que for. Eu tenho nada arma na justifica. mão. Mas, irmão do céu, eu acho que eu ia tirar a faca, dar uns tapas. Com a faca não, mas ia dar uns tapinhas. Mas aí você já mudou a reação. Entendeu como é que é? Mas, rapaz, é difícil a gente julgar, a gente não tá lá, cara. Por isso que eu falei que aqui tá muito frio, né? Tá muito voltada porque o pastor Jean falou sobre a temperança, né? Temperança. A gente não sabe qual é o tipo de... Quem é essa pessoa, qual é a sua religião, quais são os seus que aqui está escrito vários golpes. Deu vários. Né? Isso aí é o estresse. Sendo mais de um, sendo mais de um. O cara tá com raiva, chega, vou acabar com isso. Que arrebenta o dique, né? Mas... Já dei a primeira, vou agora até... Não, ele nem pensou isso, não nervoso ele foi. Exatamente. Um diácono na nossa igreja passou um caso igual a esse. O pai era agressivo, bêbado, e um dia ele com 18 anos também, o pai sacou a arma e falou que ia estourar a cabeça da mãe dele. A mãe dele no chão, o pai caiu com a arma por cima dela para matar. E ele voou em cima do pai dele, conseguiu tomar a arma e aí ele que botou a arma na cabeça do pai, né, e quando ele pensou em atirar, veio a consciência e ele evitou. A solução que ele deu naquele dia foi sair de casa, porque ele disse, mais um dia aqui eu posso, na próxima eu posso não me conter, né? Olha aí. Então houve uma certa diferença. Ele estava tão nervoso quanto esse moço aqui. Era a mãe dele que ia morrer naquele dia. Então a gente imagina aí. Nós temos que, o que eu quis dizer é o seguinte, nas pequenas coisas, nas pequenas emoções do dia a dia, nós temos que treinar essa temperança. Para grande momento. Desenvolver isso, porque quando chega um momento difícil, ninguém tropeça em pedra grande. Eu tive a oportunidade de matar um rapaz em serviço. Né? O rapaz atirou para cima da gente, eu dentro do quartel, nós corremos atrás dele, mas aconteceu o que a senhora falou. Quando eu ia devolver o tiro, ele virou as costas, porque ele sabe que é legítima defesa. Ele podia virar de novo e dar outro tiro. Ele virou as costas e eu tive toda a oportunidade para acabar com aquilo. Na perna? Eu atirei para cima e ele se jogou no chão. Meu Deus. E a gente conseguiu render. Mas não é fácil, não. Não é. Não é fácil. É um momento mas você é treinado pra isso. Mas o pastor é treinado, mano. Imagina um garoto, não é. Aí você tá também em exercício do dever legal, né? Você tá... Mas ia ser nas costas, eu tava hoje complicado. Mas é verdade. Meu Deus, é verdade. É verdade. Não, mas você viu lá o... No dia a dia temos que treinar. Boa matéria pra gente encaixar aqui. Saiu ontem, né, a condenação lá do promotor que vai pedir 20 anos de cadeia pro cunhado da Ana Hickman. Lula. Mano do céu. Que loucura, cara! Não cabe na cabeça. O maluco entrou lá dentro pra matar a mulher. Mas ele deu 2 tiros na nuca, cara. A cunhada, quem. É só o Espírito Santo, mano. Deus do céu, eu fico aqui pensando. Mas é a lei, né, pastor Felipe? É a lei. Quando você usa de meios moderados. Eu queria falar uma frase que eu li ontem. Esse cara ganhou um prêmio nos Estados Unidos. Lutero. Eu li uma frase de Lutero ontem que dizia assim: eu pensava que quando eu me batizasse, o velho homem morreria, mas ele o velho homem sabe nadar. Ele sabia nadar. Essa é muito boa. Gente, olha, é incrível, né? Já faltam 4 minutos pra gente encerrar o debate. 3 minutos, na verdade, agora. Passou até agora. Passou 5 minutos e já acabou o debate. Baseado nos 3 assuntos aqui, como eu disse, parece que não tem nada a ver um com o outro, mas se a gente for puxar direitinho, cria uma rede ligando um ao outro, dentro das dificuldades que a gente enfrenta. Quanto a, por exemplo, a gente admirar demais alguém, se decepcionar com ela, porque a minha expectativa causou essa decepção, não foi a pessoa, foi a minha expectativa a respeito dela. Esse garoto que, movido pela emoção forte demais da conta, às vezes até para proteger a mãe, sei lá, de repente, não sei como a coisa aconteceu, ele acabou tomando essa atitude intempestiva que vai carregar isso pro resto da vida. Não é uma coisa que ele vai, não, foi liberado, então tá tranquilo. Não, foi liberado talvez pela justiça naquele momento ali, pelo policial naquele momento ali, mas a prisão que ele vai carregar na mente dele é uma coisa terrível, isso é devastador. E uma família que só sente dor leve, não sente a dor de uma ferida muito grande. E a gente fica pensando que a gente precisa levar cativo todo o nosso pensamento e submetê-lo a Deus, para que a gente acabe adquirindo o temor e o hábito de temer a Deus e buscar nele a temperança que a gente precisa para continuar vivendo e vivendo bem e fazendo com que as pessoas entendam que nós somos imitadores de Cristo, portanto, me imitem também. Mas aí eu peço a cada um dos pastores nesse momento, para a gente encerrar esse debate, trazendo uma palavra para essas pessoas que estão
ouvindo a gente agora e muitas se identificando com esse problema. Gente que passa por problemas familiares, gente que passa por essa questão de estar decepcionado porque aquilo que ele acreditava não é mais aquilo. E de repente agora está começando a perceber que ele só está sentindo dor pequena para esconder uma dor grande, como o pastor Paulo falou. Pastor Paulo, uma palavra para essas pessoas, cada um de vocês trará uma palavra, a gente vai encerrar o debate daqui a pouquinho. Eu acho que o pastor Felipe sintetizou tudo quando ele falou a necessidade de sermos transparentes, né? Não seja super-homem. Super-homem é só na televisão aquele negócio assim, um super-herói passageiro. Mas até ele tinha um ponto fraco dele. Tinha, dele, até Boa, nele. Isso é muito... Tá lá. Mas seja transparente, Muito seja boa. você mesmo. E querido pastor que está nos ouvindo, querido, você também desce um pouquinho do altar de vez em quando, ajoelha e deixa o Senhor ser o Deus, não Eita você. Deus. Quando a gente desce um pouquinho e descobre que nós somos humanos também, fica mais fácil da gente suportar. Esses últimos dias, já estou concluindo a minha palavra, eu tenho me preocupado muito com pastores, tenho orado muito pelos pastores devido a essa situação toda que tem acontecido, e às vezes o pastor se sente na obrigação de ser super-homem também, ser muito exemplo. Querido, traga, mostre a sua realidade, ninguém vai te desprezar por isso e você vai continuar sendo bênção na mão do Senhor. E se você quer saber mais a respeito desse assunto aí, tem uma matéria que saiu agora no Pleno.news falando sobre isso, suicídio, uma epidemia que está se alastrando, está lá no Pleno.news, vai lá, acessa lá que você vai ver. Pastor Felipe. Eu quero deixar isso para você, olha, é muito mais leve reconhecer o erro do que sustentar um ego. Então, não deixa esse ego te matar, te destruir, você querido amigo que está ouvindo a gente agora. Abre teu coração, cara, procura uma ajuda. Vai lá, eu tenho certeza que tem mais gente torcendo para você se reerguer do que para você dar errado. Vai por mim. Existe sim igrejas saudáveis que estão de braços estendidos, mãos levantadas para poder te levantar dessa lama aí. O nosso Deus é um Deus que levanta, o nosso Deus... Pedro não ficou afundando. Pedro não se afogou. A mão de Jesus estava ali para segurar ele. Então, o nosso Deus é um Deus que levanta. Ele não é um Deus que afoga. Tem certeza que Ele vai te ajudar. Clame por Ele, né? Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, diz o Senhor. Um beijo, Deus te abençoe. Pastor Jean. A Bíblia diz que um abismo chama outro. E então a minha sugestão para quem está nos ouvindo hoje é que desenvolva na sua vida espiritual, emocional, familiar, a política da prevenção. Então, procure não errar. Claro, procure desenvolver. A Bíblia diz, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, procure não errar. Mas João disse lá na sua primeira carta, no capítulo 2, se alguém pecar, lembre que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, é a propiciação dos nossos pecados. Se o erro acontecer, não espere ele aumentar, não espere o abismo convidar o outro. Trate isso com rapidez, né? Desenvolva essa política da prevenção e trate os problemas no seu primeiro momento, para que você não sofra aí problemas maiores. Amém. Pastor Luciano. Como eu fui ministrado nesse lugar, nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Todos foram. Eu queria dizer para qualquer pessoa, seja liderança ou não, peça socorro. Amém. Quando Pedro estava afundando, ele falou, Senhor, Salva-me. salva-me. Nós precisamos aprender a dizer isso. Socorro. Alguém me ajuda. Eu preciso de ajuda. Porque muitas pessoas estão adoecidas e adoecendo outras. Muitas lideranças estão doentes e adoecendo o povo inteiro. Então nós precisamos aprender a dizer, Senhor, socorre-me. Se você precisar de ajuda de um profissional, procure. Não seja tão ególatra de não achar que você não precisa de um profissional. Vá até ele, busque por ele, peça ajuda, seja saudável, porque uma alma saudável, um corpo saudável, né, é muito necessário para poder sobreviver nesse mundo que a gente está vivendo no século XXI, tão cheio de doenças e mazelas da alma. Nós nunca ouvimos falar tanto em depressão como nós vemos falar no século XXI. Então a gente precisa cuidar da nossa alma. Para fechar aqui rapidinho, Sim. Se uma família italiana está chamando a atenção de cientista porque não sente dor, é porque não é normal não sentir dor. Você que está sentindo dor, você é normal, você está vivo. Clame, tem gente para te ajudar. Em nome de Jesus. Quem não sente dor, não se previne do perigo. Marcela Bastos, tem um negócio para você falar aí, Marcela Bastos. Deixa eu ver se tem aqui a vinheta aqui em algum lugar. Falar aqui. rapidinho, Cid. Então fala, vou fazer a vinheta então. Você vai fazer? Palavra-chave.
Vamos lá, então. Palavra-chave. Cidinha, a palavra-chave do final de ano vai sortear aí uma pessoa para ir para Israel. Na nossa caravana ainda. Com Marcela Bastos e Rosane Félix. E o pastor Luiz Saião. Pastor Jean se prontificou, Luiz Saião, da Rosane, minha. O pastor Jean tá aqui, ó, levantando a mão. Já tá pedindo, então vamos lá, a promoção é a seguinte, você fica ligado aí ao longo da nossa programação. Isso. A gente libera 3 versículos e a palavra-chave é a palavra que se repete nos 3. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Provérbios 4, versículo 9. Provérbios 4. Versículo 9. Faz igual o pastor Jean, já começa a anotar e fica ligado no restante da programação. Verdade. Só quem esteve lá sabe o quanto essa viagem é inesquecível, viu? Ainda vai na companhia de Rosane Félix, que você vai rir muito com ela, que a Rosane é engraçadíssima, e com a Marcela Bastos, que acaba sendo como se fosse o grilo falante da Rosane. Ela vai falar, Rosane, baixa a bola, calma. Marcela Bastos vai ser o equilíbrio ali da Rosane Félix ali. Gente, olha, para encerrar aqui o nosso debate de hoje, leve a sério a sua dor, viu? Leve a sério a sua dificuldade, leve a sério a ideia que você tem de não ter problema, porque quem diz que não tem problema já é o próprio problema, porque você não se admite assim. E aquela coisa, tem uma, que a pastora falou, o pastor Jean falou sobre um abismo chama o outro. Há uma frase muito comum que é dita: se você olhar muito para o abismo acaba olhando de volta para você. Não flerte com aquilo que pode te trazer a ruína. Não fique namorando aquilo que pode trazer a desgraça para a sua vida. Acima de tudo, entenda uma coisa: você é humano, e como humano que você é, você vai falhar. Você vai falhar, especialmente quando você não pedir socorro. Queria pedir que ao pastor Paulo, por favor, tem que falar aqui tem que seguir o roteiro aqui. Pastor Jean, obrigado pela sua presença, pastor Jean. Se não falar isso, obrigado, Cid, que alegria estar aqui. Deus abençoe, prazer grande estar com essa mesa tão especial. Quero mandar um abraço, um beijão para nossa igreja, Assembleia de Deus da Ilha do Governador, Congregação Nova Canaã. O pessoal tá ligado, colaboraram muito aqui com as opiniões. Então eu tô confessando aqui que muita coisa que eu disse eu ouvi das minhas ovelhinhas. Amém. Graças a Deus por isso. E um beijão para minha esposa, para os meus filhos que estão ali em casa ligados nessa maravilhosa programação. Pastor Felipe Valadão, obrigado, queridão. Ô, gente, obrigado, né? Quero mandar um beijo pra turma da Lagoinha, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista, Independente, da Filadélfia. Somos um corpo, né? Então, mandar um beijo pra todos aí. Hoje à noite a gente tem culto lá na Lagoinha, 20 horas, em Niterói. Se você estiver por Niterói, vem cá dar um beijo na gente. Deus abençoe a todos. Vamos lá, levantar uma igreja saudável. Perfeita não, porque ninguém é perfeito. Amém. Pastor Luciana, obrigado, bênção. Cid, eu que agradeço por essa manhã tão gostosa aqui, na presença de Deus, com essas pessoas com tanto know-how para falar sobre o assunto, né? Homens de Deus. E nós louvamos ao Senhor. Eu quero mandar um beijo lá para a Igreja Batista Filadélfia, para aquele povo lindo, para as minhas amigas da esmalteria Império das Unhas que cuidam de mim. Olha. E para minha mãezinha que veio comigo, me fazendo companhia. Legal. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui. Amém. Pastor Paulo Azevedo, obrigado pela sua presença, queridão. Deus abençoe. Eu que agradeço. Quero desejar um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes, né? Um Feliz Ano Novo. Que o Senhor possa abençoar vocês rica e abundantemente. Um grande abraço para o povo lá do Batista Independente, lá em Campo Grande, no Mendanha. Pastor Jean, quer sugerir para mudar isso. Você falou de Natal aí, eu lembrei. Quero convidar o povo da Ilha do Governador para uma grande celebração de Natal que teremos agora no próximo domingo pela manhã, ali na Praça da Freguesia. Vai ser um momento muito especial. Amém, amém. Pastor Paulo, por favor, nos leve a Deus de oração. A gente encerra assim o nosso debate de hoje e voltamos amanhã com mais uma edição do nosso Debate 93. Deus querido, nós queremos te exaltar, Senhor, e te agradecer por essa oportunidade de conversarmos sobre tema tão importante, Senhor, para a vida do teu povo. Senhor querido, olha para a tua igreja, Senhor. Olha para esse povo que tem sofrido, Senhor, e muitas das vezes não tem tido coragem, Senhor, de confessar e procurar ajuda, Senhor. Entra com a tua providência, tu conheces os ilutados, Senhor, tu conheces aqueles que estão em dificuldades. Pai, nos torna forte o suficiente para segurarmos na tua cruz e te pedir misericórdia, Senhor. Nos caminhe, Senhor. Toma, Senhor, todos os envolvidos, Senhor, nesses e-mails. Ó Deus, toma e dê a tua libertação. Nós te louvamos, já te agradecemos por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.